Bem, amigos, estamos de volta então com o último ensaio e agora os testes de validação de valores de leitura. Num caso real, estou aqui medindo o padrão de entrada da minha residência. Estou usando novamente o analisador de qualidade de energia, um Fluke 43B, monofásico, que está fazendo a aferição de tensão e corrente no quadro de medição, ou seja, o que está sendo consumido dentro da minha casa agora. Aqui eu estou com o módulo ESP266 na versão Node MCU Lolin, na versão 3. Já implementado e funcionando o LCD Display 16:2. Aqui ele já está mostrando em tempo real 226 volts e um consumo de 0,620 amperes e numa potência total de 117 watts. Ali tem 993 watt-hora de consumo, mas isso é o acumulado já de vários testes de ensaio. Acabei não zerando esse marcador. Vou deixar assim porque não é importante agora para os testes. E aqui o módulo de medição, o PZEN 004T, onde vocês podem conferir na parte de cima, no conector KRE, esses fiozinhos pretos mais finos, é o TC, o transformador de corrente, e esses fios mais grossos, vermelho e azul, é a entrada de tensão. É a maneira correta de ligar eles. E aqui na saída, a UART, os fios preto e vermelho são a alimentação 5 volts, e os fios amarelo e verde são a comunicação RX-TX, direto ao Node Lolin, onde foi feita uma interfacezinha com um transistor. Não dá para ver direito aqui na câmera, mas ele está aqui entre os pinos pretos. Simplesmente para manter a porta do Node MCU sempre em baixa quando estiver gravando, para não dar erro de gravação, conflito de comunicação. Isso não é importante aqui agora. E embaixo aqui do módulo foi feita a adaptação com o resistor, como mostrado no trabalho lá. Vocês podem conferir lá no GitHub, o trabalho completo. Aqui o módulo de alimentação, que me provê 5 ou 3,3 volts. Eu estou usando 5 volts no módulo PCF8574T para fazer a comunicação I2C e mandar os dados aqui para o meu LCD Display. E eu estou usando 3,3 volts para alimentar o meu RTC, nesse caso aqui, o DS3231, que está funcionando. Nessa versão foi preciso remover o SD card. Então o data logger, ou o login dos eventos que estão acontecendo agora aqui na medição, não está sendo feito pelo SD card, porque a biblioteca dele não conseguiu funcionar direito com a biblioteca do PZEN. Então, entre ficar com SD card e ficar sem relógio, e sem relógio local, né, no caso físico, e sem display, optamos por ficar sem SD card. E como é que foi feita a solução então, nesse caso aqui? Nós estamos fazendo a atualização do RTC, do relógio. Estamos fazendo essa atualização via nuvem, no próprio código, usando o próprio código do Blink, que se for preciso ajustar a data e hora, ele faz via internet. E o login dos eventos, ou seja, as leituras de tensão e corrente que estão sendo feitas para um registro futuro, estão sendo armazenados num widget do próprio Blink. Esse widget aqui, que é em modo gráfico, é chamado Superchart. No caso aqui, eu estou fazendo um login da tensão e da corrente. As barras são a corrente e as curvas em vermelho, né, são a tensão. Não estão proporcionais, ok? Esse é só um gráfico comparativo, ele ocupa percentualmente. Vocês podem ver aqui no lado direito da tela, são os valores de corrente, que correspondem às barras, e do lado esquerdo os valores de tensão, que correspondem às linhas cheias. E eu configurei o Superchart para mostrar esse gráfico em termos de meia hora, 1 hora, 3 horas, 12 horas, 1 dia, 1 semana, 2 semanas. Nesse caso, nós vamos fazer aqui um teste com uma janela de 4 horas em medição real dentro aqui da minha residência.
Aqui em cima, vocês podem notar os relógios de medição de tensão e de corrente. Aqui a potência acumulada, nesse caso é desprezada porque ela foi feita de medição de outros diversos testes, ela não foi zerada. Mas aqui sim, aqui é a potência real agora, em tempo real, que está sendo consumida. Então esses gráficos vão ficar... Eu vou zerar agora o Superchart e vou inicializar o modo de gravação do Power Quality Analyzer Fluke. Não vai ficar sincronizado, mas com isso eu vou pegar os dados de uma janela de 4 horas de medição aqui e vou pegar a mesma janela de login, vou chamá-la da nuvem, o que ele armazenou, e vou plotar ambas informações e fazer uma comparação sobre a precisão de leitura, sobre a confiabilidade dessas leituras, para poder fazer então a validação final dentro do prazo que foi me dado agora para a entrega do trabalho. O que mais eu posso dizer a respeito disso é que a residência ela vai ficar funcionando normalmente e os dados que vão ser coletados são os dados de uma tarde de semana. Tranquilo? Se tiver mais alguma outra informação, eu anexo mais um vídeo aqui para encerrar. Então, abração, pessoal. Do Blink, mas a princípio está funcionando normalmente. Eu notei que existe em alguns momentos do dia, algumas desconexões e precisa verificar depois se isso é um problema exclusivo do servidor, se isso afetou a leitura dos dados. Foram desconexões rápidas. Outra coisa interessante é que esse Superchart aqui, ele é interativo, né? É uma coisa que se descobre só depois mexendo. Algumas partes da tela são touch, né? Por exemplo, eu posso desligar gráficos tocando no nome deles. Para ficar mais claro, às vezes você tem mais de uma medida ou sensor sendo utilizado. Então é bastante curioso e interessante isso. E tenho aqui um pouco mais de 3 horas de medição. A princípio é para fazer algo em torno de 4 horas. Tá de bom tamanho. Percebam aqui, ó, no início da tarde, quando começou a medição. Depois início da noite, que foi ligado o aquecedor. Alguns aparelhos de aquecimento, como preparar torradas, bolinhos, o micro-ondas. E agora o chuveiro elétrico, né? Com esse substancial afundamento de tensão. Logicamente que essa rede aqui, tanto a da concessionária, como provavelmente a rede elétrica dessa casa, que já é antiga, ela apresenta problemas, né? Isso não deve ter uma oscilação tão grande assim só por ligar algumas cargas de aquecimento. Então provavelmente deve estar completamente mal dimensionada. Afinal, casa de aluguel é o problema que se enfrenta, né? Então é isso, né? Próximo vídeo agora eu vou mostrar para vocês, assim que tiver terminar, os gráficos montados e comparativos, né? Para ter assim um parâmetro, uma conclusão sobre os dados, assim, a comparativa entre um instrumento caro e o protótipo. Esse negócio fica bem legal numa caixa quando você desliga a luz, né? Então, é bem sinalizado, é bacana isso. E finalmente, pessoal, os resultados então de todo o trabalho que vocês acompanharam ao longo desses 4 vídeos, com todas as mudanças de abordagem, de hardware que já foram citadas. Então aqui eu estou apresentando para vocês os valores lidos nessa tela aqui, através do Fluke 43B, o analisador de qualidade de energia, e nessas outras duas telas,
os sinais de tensão e corrente vindas do servidor do Blink. Então, falando rapidamente, no Fluke ele gera um arquivo .csv que é extraído através do FlukeView, um software que baixa na própria fabricante. E a tela que eu consigo, ao abrir num Excel ou num LibreOffice da vida, é exatamente parecida com essa aqui, a do Fluke. Aqui eu tive que fazer um arranjo, arrumar para ficar uma coisa mais inteligível, né? Mais humanamente compreensível. Mas basicamente ele dá esses dados de cabeçalho numa única tela, né? Numa única aba. E ele faz basicamente o seguinte: a cada aproximadamente 64 segundos, o Fluke ele pega a média de todas as leituras que ele fez, o valor mínimo que ele leu naquele período e o valor máximo lido naquele período. Então ele vai conseguir com isso plotar um gráfico. Se vocês olharem lá no meu trabalho TCC, tem uma foto, uma imagem, mostrando que ele faz um gráfico com essa média em forma de uma linha cheia e com esses valores preenchendo uma área em volta dessa linha cheia, para dar uma noção do comportamento das leituras de tensão e corrente naquele período ali. Ele faz o controle desse log de medição com segundos, ok? Então, nesse caso, ele não vai te dar diretamente data e hora. O mesmo acontece com os dados vindo do Blink. Ele não vai te dar exatamente já convertidos data e hora. Vai acontecer aqui o seguinte: no caso do Blink, ele vai te mandar, os dados são bem mais crus ainda. Ele vai te dar apenas 3 colunas. Uma coluna que tem esse valor aqui, que eu também tive que arrumar, ela não vem com nada desse texto aqui escrito. Eu arrumei todos esses cabeçalhos aqui para explicar como funciona. Então ele vem apenas com uma coluna, com o valor que eu pedi. No caso, o gráfico pode ter vários valores, eu pedi 2 valores, tensão e corrente. Então, essa aqui é o de tensão. Eu descobri isso pelo nome do gráfico. Ele manda um arquivo para cada linha de entrada que eu pedi. Então ele mandou 2 arquivos. Então esse aqui eu já sabia que era tensão, já está escrito lá no nome do cabeçalho que vem do meu e-mail. E a diferença é que ele vem com a coluna com os valores que ele leu, com os milissegundos representando o período onde ele leu. E eu fiz uma conversão para segundos para depois conseguir usar uma conversão do sistema, usando os conhecimentos de Time Epoch ou Unix Time. Ok, eu tive que converter isso aqui para segundos, e então automaticamente, através dessa fórmula, o Excel converteu para mim a data e hora precisamente. O que ele faz aqui, diferente do Fluke, é que ele pega o servidor do Blink pega todos os valores lidos no período de 1 minuto, faz a média deles. Ele não pega ponto máximo, não pega ponto mínimo. Então o que nós fizemos aqui? Nós pegamos apenas os pontos médios, tanto do Fluke quanto os dados pelo servidor do Blink, e plotamos os seguintes gráficos. O gráfico de corrente do Fluke, ok? Então, o que vocês podem notar aqui? Esse é o gráfico plotado com a média de correntes lidas pelo Fluke. Aqui no início, aproximadamente umas 4 horas da tarde, 13 e pouco da tarde. E eu tenho aqui também o comportamento preciso do uso aqui da residência que foi das medições. Mais ou menos nessa época, nesse momento aqui da tarde, já indo para a noite, alguns elementos de aquecimento foram ligados. E também nesse ponto aqui, como já foi falado no momento do vídeo, alguém estava tomando banho. Percebo aqui 25,96 amperes de consumo no pico máximo. E o gráfico de média, do caso do Blink, 25,30.
Não, 25.96, 25.30. O único gráfico que apareceu um pouco mais de diferenças foi o de corrente. Se você notar aqui, tem esse ponto de 6.34 amperes, e no que veio do Blink no servidor, esse ponto não apareceu. Então tem um detalhamento aqui, um refinamento, teve uma pequena perda. Já na tensão, praticamente não se nota nada. Se olhar aqui, 233.50, 233.22, talvez porque as variações de tensão não sejam muito rápidas ou não sejam também muito grandes. Então os picos também de variação, a corrente talvez seja mais rápida nessas variações de pico, então isso explica talvez alguma diferença um pouco maior na questão de corrente. O que é interessante que eu fiz aqui no gráfico, esse gráfico ele está também lá no GitHub com essa planilha, quer dizer, com esses gráficos. Então, se eu notar aqui, ó, a média de tensão do Blink foi 224.07, já do Fluke 224.39, um desvio padrão de 6,04, aqui de 5.54, aqui um mínimo de 208 e máximo 232, 207, 233. Então, se vocês notarem, os dados batem. E tem uma questão também, eu levei em torno de uns 30 segundos para inicializar um sistema e depois inicializar o outro. E também, como eu falei no vídeo, tinha um problema que alguns trechos, assim, por alguns instantes, o Blink parece que fazia uma desconexão e reconectava o ESP. Provavelmente ele perdeu dados nesse período. Então, isso deve explicar essa pequena diferença. Mas em questões assim de medida, né, comparativo como já foi feito em outros vídeos, o valor é tal e qual, instantaneamente, é tal e qual, tanto do sistema, do protótipo montado aqui no nosso PCC, quanto é de um instrumento profissional calibrado e qualificado. Então, da nossa parte, esses dados foram validados com sucesso. É um sistema aplicável, está funcionando muito bem e não precisando ser homologado, ele serve perfeitamente, homologado ou certificado, ele serve perfeitamente para um controle interno, um controle do usuário para seu consumo e o modo como ele faz o controle e tem a transparência do modo como ele está usando a sua energia elétrica, seja numa carga ou seja na sua residência, já que esse sistema ele permite até 100 amperes em 240 volts. Aqui é interessante, quero citar para vocês, isso aqui foi um ponto que só apareceu no gráfico do aparelho, do instrumento do Fluke, que foi uma sobrecorrente. A ponteira de corrente do Fluke ela é de 400 amperes, okay? Então quer dizer que foi um sinal assim muito rápido que passou desse valor e ele registrou isso aqui. Só que nem no gráfico dele e nem no gráfico, muito menos no Blink, né? Na proposta do Blink, já que ele não analisa qualidade de energia, sim valores quantitativos, não apareceu isso aqui. Só um adendo, caso vocês vão olhar a planilha lá no GitHub e baixar, vocês vão notar isso aqui e não apareceu nenhuma explicação. Então, aqui no vídeo está explicado. Concluímos então nosso trabalho. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Deixe seus comentários aqui no vídeo, comentem, façam perguntas no caso, se necessitarem. No medida que eu tiver tempo, eu dou um apoio a quem quiser desenvolver uma coisa parecida ou semelhante. E eu vou montar esse sistema numa caixinha pronta e fixa, que eu vou começar a usar isso aqui para o meu controle interno aqui. E quando estiver pronto, eu mostro essa caixinha montada, o protótipo, e as melhorias que eu fiz para ficar até um pouco mais barato para o uso dele. Mais uma vez, obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva para nos acompanhar. Nós temos aqui muito trabalho na área didática, mas de vez em quando iremos colocar alguns projetos um pouco mais avançados. E também dê um curtir no vídeo, que ajuda bastante a dedicar um tempo de compartilhar esse conhecimento com vocês. Um forte abraço e até as próximas aventuras nesse mundo
open source, do open hardware e da internet das coisas.